Jesus, nós te glorificamos, te agradecemos, ó Pai. Está aqui o teu filho. Usa-o tremendamente, ó Pai, para que da boca dele venha falar com cada um. Que palavras deliberadas sobre a sua boca possa trazer cura, trazer libertação, trazer um renovo às nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a unção do teu trono recaia sobre ele agora, que encha ele do teu poder, e em nome de Jesus, Espírito Santo, se faça presente. Amém. Amém, irmãos. Paz. Vamos se sentar. Eu sempre começo o culto perguntando se tem alguém enfermo, doente, tem alguém em nosso meio com alguma dor. Dona onde, filho? Escolhe um lugar aí que esteja doendo agora. Está doendo onde, filho? Pescoço está doendo? Garganta inflamada? Faz assim, irmão. Pai, em nome de Jesus, garganta seja desinfeccionada agora, para a glória de Deus. Seja livre de todo problema, de toda bactéria. Que a unção do Senhor se repouse sobre ti. Está doendo aonde, filho? Faz assim com a mão assim. Desce o abdômen. Desce o abdômen. Cadê a dor? Cadê a dor? Sumiu. Fala assim, obrigado, Jesus. Amém. Eu sou meio estabanado, irmão. Vou tirar essas águas aqui. Já tirei o negocinho que eu estou recheio de cair tudo. Amém. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. Quando sentei hoje à tarde meditando sobre a palavra, sobre o que eu ia trazer aos irmãos, veio ao meu coração a respeito do amor, mas não simplesmente o ato de amar, mas Deus tem ministrado muito ao meu coração esses dias, como a gente enxerga Deus. Baixa um pouco no fundo, por favor, estou um pouco sem voz. E isso faz com que mude toda a nossa caminhada. A gente, sem perceber, a gente quer o tempo todo oferecer algo para receber algo. O tempo todo a gente quer dar algo para Deus. O tempo todo a gente quer merecer o amor de Deus. O tempo todo a gente, às vezes até para receber uma cura, a gente não levanta a mão, porque a gente se sente indigno, se sente pecador, né? Ô irmão, como eu tenho erros, como eu sou um homem que tem debilidades, tem falhas, né? Isso me deixa muito feliz, por saber que Deus nunca me rejeitou, Deus nunca me abandonou, né? E todas as vezes que eu dobro o meu joelho, ou que eu intenciono meu coração para o Senhor vem, né? E na verdade essa história do Senhor vir não tem tanto a ver com a realidade. Ele sempre esteve, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, sabe? O que a gente sente na verdade é a manifestação do poder, mas a presença do Senhor está aí. Amém, irmãos? Amém. Lá em Salmos 139, verso 7, amém? Estou muito feliz aí de rever alguns irmãos e honrado, né, por estar revendo aqueles que eu já conheço de uma jornada, de uma caminhada. 139, verso 7, diz assim: para onde me irei do teu Espírito? Essa é uma pergunta do salmista. Para onde ele vai? Para onde ele pode se esconder? Aleluia. Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás.
Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ali ainda tua mão direita me guiará e me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, a noite será como a luz à roda de mim. Ainda que você vá para as trevas, no mais profundo abismo, que uma versão fala, ali o Senhor está. Da onde você pode se esconder do Senhor? Qual é o lugar que você pode estar oculto do Senhor? Muito se é pregado a respeito do pecado, mas eu não sei você, irmão. Eu fui resgatado em um lamaçal. Eu era um babaca, um homem orgulhoso, tupetudo, um homem cheio de arrogância. E a minha arrogância, ela foi criada por meio de feridas, por meio de abandono, por meio de desprezo, por meio de, em momentos da minha caminhada, precisar de alguém me segurar, me sustentar, e não teve. Momentos em que eu necessitava de proteção, eu não tinha. E a gente vai criando mecanismos para se defender. Você já percebeu que todo baixinho é valente? Porque o baixinho é o primeiro a tomar a peia. Então ele já fica valente, irmão, porque ele sabe que se sobrar ele pode. Pelo menos no grito ele vai ganhar. Está entendendo? E na caminhada é assim. Nós sofremos, criamos cascas, criamos feridas, e a gente vai tendo defesas. E essas defesas a Escritura chama de fortalezas mentais. E essas fortalezas são lugares em que Deus não consegue acessar, porque nós não entregamos para o Senhor. Nós não entregamos. Nós preferimos nos proteger, nos conduzir, nos levar. Aleluia. Lá em Isaías 6:3. Isaías 6:3. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da sua glória. Eis que o Senhor está sobre toda a terra. Aonde Deus não está? Diga: sobre toda a terra. Pastor, lá no prostíbulo, Ele está. Ele está. Mas a Bíblia diz que o pecado nos faz separação do Senhor. Sim. Porque quando eu estou em culpa, eu não consigo receber o Senhor. Quando eu estou em condenação, eu não consigo olhar para o Senhor. Lá no Éden, o lugar do prazer, o lugar das delícias, o lugar que Deus criou. Um lugar maravilhoso que Deus colocou um homem lá dentro. Quando o homem pecou, o homem teve medo de Deus. Não foi Deus que mudou. Não foi Deus que deixou de ter relacionamento com o homem. Mas foi o homem que deixou de procurá-lo, de enxergá-lo da forma correta. É interessante que o Senhor pergunta para ele: quem te mostrou que estavas nu? Quem te disse isso? Você percebe? Aleluia. Em João capítulo 8, João capítulo 8. Esse é o texto que eu tenho pregado por esses dias. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo e apareceu de novo no templo. E todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para ensinar os mestres da lei
E os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. O interessante desse texto é que aqueles que trouxeram a mulher adúltera eram a igreja da época. Eram os mestres da lei e os escribas, homens que tinham uma história para se gloriar, muita busca, muita dedicação, muito conhecimento das escrituras, uma posição no sinédrio. E ali agora eles trouxeram uma mulher pega em adultério para que ela fosse considerada culpada. E sabe o que é interessante? É que ela era culpada. Ela foi pega em adultério. Sim ou não, irmãos? Aleluias. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei nos ordenou, a lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha para terem de acusá-lo. É tão interessante quando a gente chega diante de Jesus com intenção errada. É possível você chegar diante de Jesus, mesmo enxergando o Senhor, e a sua intenção ser errada. E não quero dizer, irmão, errada de uma forma como esses homens estavam fazendo, mas simplesmente não entender de fato. Assim como Caim, como Adão e Eva lá no começo, olharam para o Senhor e não enxergaram como Ele era. A Bíblia diz que Deus não muda. Deus não muda. O caráter de Deus é o mesmo de eternidade em eternidade. Ele é o alfa, o ômega. Ele é a expressão de amor. A única coisa que nos afasta do Senhor é a nossa conduta. E entenda, quando eu digo a nossa conduta, não é como a igreja tem pregado, o pecador. Porque ele disse que ele veio para esses. Enquanto você não entender que você precisa, você nunca vai clamar por salvação. Enquanto você não entender que você é alguém ilimitado, que precisa da ajuda do Senhor, do pastoreio do Senhor, da condução da água viva, do sangue do Cordeiro, que justifica todo o teu pecado. Aleluia. Enquanto você não entender que Ele é o pão que te alimenta, que te sustenta, são só palavras, são só ritos, são só encontros de cultos e cultos. É mais um encontro, é mais um culto. E sabe o que é interessante? Eu amo a unção do Senhor, eu amo a unção do Senhor. Mas a Bíblia diz que sobre toda a carne, não disse sobre todo santo, não disse sobre todo ungido, não disse sobre todo cara que busca o Senhor, não. Sobre toda a carne derramarei do meu Espírito. Glória a Deus. Existe uma diferença entre você ser tocado pelo Senhor e em você ser ungido do Senhor. Existe uma diferença entre você carregar a revelação de Deus, carregar quem o Senhor é, e você ouvir falar de Deus. Existe uma diferença entre você ser a casa de Deus, a morada de Deus, e você simplesmente ser um lugar que Ele vem e sai. Na velha aliança, a unção vinha e saía. A unção vinha e saía. E era incapaz de mudar a consciência do homem. Era incapaz de mudar quem o homem era. Por quê? Porque o homem estava o tempo todo olhando para si. O quanto ele merecia ou o quanto ele não merecia. E alguns ainda olham para aquele que vos fala e dizem assim: que homem babaca, que homem que acha que sabe mais do que os outros. E não percebe que é o Espírito de Deus, o Espírito de vida. Ele entra e faz separação entre as medulas,
entre a alma, entre a carne. Se as nossas palavras não forem espírito e vida, são só palavras. Eu não gosto muito de pregar, irmãos. Eu prefiro estar à mesa, eu prefiro sentar. O culto que eu mais gosto lá na igreja é o culto de sexta-feira, onde não é gravado, onde a gente senta, a gente bate um papo e de repente eu vejo as pessoas chorando, porque Ele sempre está conosco. Ele sempre está ali. Aleluia, Jesus. Às vezes, quando a gente está num culto como esse, a gente fica... Eu fui no banheiro 2 vezes para xixi, porque eu sempre fico nervoso, eu sempre fico ansioso. E eu trabalho meu coração para o Senhor e digo: Senhor, eu sei que, apesar de mim, eu sei que o Senhor vai alcançar as pessoas. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, que apesar de nós, Ele nos amou, Ele criou maneiras para falar conosco. Quantas sarças são acesas no deserto para que a gente pare para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes Deus teve que parar ali Balaão para que ele tentasse de alguma forma fazer algo correto? E assim na nossa caminhada, alguns ouvem, outros passam a vida em fé. Sabe, eu fico vendo às vezes crentes que passam a vida em fé, a vida na derrota, a vida no deserto, a vida, como o pastor Jadson falou, buscando uma profecia, quando o Senhor está contigo em todos os momentos. Irmãos, enfermidade é pecado? Não, mas pode ser. Entende que não é uma verdade absoluta, mas pode ser. Tem gente que está dentro da igreja e não consegue perdoar. Isso é o beabá do evangelho, porque se torna juiz dos outros. Tem gente que está dentro da igreja e acusa o tempo todo e julga todo mundo. Isso é o beabá do evangelho. É algo simples. Tem gente que está dentro da igreja e coloca confiança em tantas coisas, quando na verdade o Senhor simplesmente queria que nós fôssemos simples em crer, em acreditar, em ouvir, em receber do Senhor. Aleluia. Simplesmente. Mas não. Estamos o tempo todo procurando maneiras. Aleluia. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que diz? Eles usavam para essa pergunta como armadilha, para terem com que acusá-la. Mas Jesus se inclinou-se e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Você tem uma vida sem pecado nenhum, para que você possa ser juiz de alguém, Aleluia. expurgar alguém de algum lugar, ou dizer quem merece e quem não merece? Você percebe? Ou por acaso o teu coração está tão duro, que você acha que é melhor do que alguém? Você acha que você está numa posição diferente daquele que está no bar? Nós somos privilegiados, porque nós demos atenção à voz do Senhor. Aleluia. Isso é um privilégio. Eles ainda estão em trevas, em prisão. Eles ainda estão necessitados da mão do Senhor. O que vai fazer de verdade a nossa vida mudar? Não adianta nós endurecermos o coração. Não adianta a gente olhar para os outros com olhar altivo.
Quantas vezes eu já vi, e eu talvez já tenha feito isso e não lembro, quem essa pessoa pensa que é? Quem aqui já falou isso? Hã? Eu vou resolver esse negócio com ela agora, porque eu não deixo para depois, não, eu resolvo agora. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, vem na minha cara. E por acaso você consegue ver o coração das pessoas? Por acaso você consegue ver a história, as marcas do coração de alguém? Por acaso você consegue decifrar o que a alma está externalizando, que às vezes não é de fato? Eu tenho 3 filhos, eu consigo ver como a mesma intenção pode ser aflorada de forma diferente. O meu pequenininho, se você confrontar ele, ele fica duro e tipo, vem para cima. E para você quebrar isso, você tem que ir ali mostrar para ele que você ama ele, ele amolece. E quando ele amolece, ele diz: papai, desculpa. Mas se você for até o fim, ele vai até o fim. Ele não abre. Não tem medo. E é o mecanismo de defesa dele. O meu do meio, se eu digo para ele: filho, faz isso, ele: tá bom, papai. É diferente. A minha mais velha, eu falo: filha, foi isso, isso. Não fui eu, pai, foi ele. Porque são mecanismos diferentes. Pessoas criadas no mesmo lar, comendo a mesma coisa, mas enxergam o mundo de uma forma diferente. Percebem as coisas de uma forma diferente. Recebem aquilo que é dado a elas de uma forma diferente. Quantas vezes eu pego meus filhos no colo e digo: papai nunca vai largar você. Aleluia. Papai nunca vai fazer mal para você. Quantas vezes eu faço isso? Plantando no coraçãozinho deles que o papai está aqui. Quantas vezes Deus tem que fazer isso no nosso coração? Quantas vezes Deus nos pede algo e a gente faz como a minha filha: não, papai, não fui eu que errei, não. É o bêbado lá fora que é pior do que eu. E a gente se compara a alguém. Quantas vezes nós precisamos confiar em Deus e a gente diz: eu não confio. E Deus está ali dizendo: eu sou teu pai, eu estou contigo. E a gente diz: aqui eu não confio. E Deus vai tendo toda aquela paciência conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher, no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? E eu posso acrescentar: cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? E sabe o que é interessante? A palavra diabo, Satanás, significa acusador, adversário. A Bíblia diz que é o acusador da nossa alma. Ele fica nos acusando de dia e de noite, falando: tu errou, tu não merece, Deus não te ama, Deus não está aqui, tu não vai receber o perdão, tu não vai receber o toque, tu não vai receber isso, Deus não é contigo. Ai, quem sabe? E aquele monte de turbilhão de informação que querem te fazer sair do lugar de descanso do Senhor. E às vezes você vai num culto e você vê lá o homem querubim, o ungido, e você diz: não, se ele botar a mão em mim, eu vou ser curado. Sabe, irmãos, os apóstolos, quando discípulos, eles não tinham nem o Espírito Santo dentro deles. E eles já faziam milagres, sinais. Os sinais são para os incrédulos.
Os sinais são para os incrédulos, abrir o coração. Pastor, você está me chamando de incrédulo? Eu falo, não. Todos os dias a gente tem que abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração. Porque as coisas do Senhor são maravilhosas demais. Grande demais. E às vezes a gente está galgando, tateando para conhecer. Para tentar encontrar. E é interessante que Jesus diz assim: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu te condeno. Agora vai, abandone a tua vida de pecado. Por que Jesus fala abandone a tua vida de pecado? Porque ela estava debaixo da lei. Jesus não tinha morrido por ela. Sim ou não, irmãos? Jesus não tinha vencido a condenação. Jesus não tinha vencido o pecado. Jesus não era a justiça dela. Você percebe? Você percebe, irmão? Pastor, eu gosto quando fala lá da cruz, lá na cruz. Sim, irmão. A cruz é um lugar de morte, lugar de maldição. A nossa vitória é a ressurreição. Glória a Deus. O nosso Senhor foi o único que morreu puro e ressuscitou. A ressurreição, porque Ele cumpriu todas as coisas nele. Ele esteve distante até do Senhor. Ele se fez culpado, Ele se fez maldito, para que eu e você fôssemos justiça do Senhor. Ele se fez condenado, para que eu e você não andássemos condenados. Ele se fez culpado, para que eu e você não fôssemos culpados. Mas sabe o que acontece? Às vezes a gente quer ficar ali. Não, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. Irmão, eu não sei você, mas quando eu me pego nesses lugares, nesses momentos da minha alma, eu paro. E eu lembro de Jesus no barco. Uma tempestade em volta dele. E eu digo: Senhor, se Jesus dormiu em meio a tempestades, eu também preciso aprender a dormir. A Bíblia diz que existe um descanso para aqueles que são do Senhor. Existe um lugar, a Sião de Deus. Aleluia. Existe um lugar em Deus que você vai se sentir tão protegido. Amém. Olha só o que diz em Mateus 23:37. Aleluia, Jesus. Aleluia. Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. O que é um profeta? Diga: a boca de Deus. Homens e mulheres que são enviadas ao nosso caminho para falar algo de Deus. E muitas vezes nós apedrejamos, nós expurgamos da nossa vida, nós fechamos o coração. Jerusalém, Jerusalém, é a cidade de Deus. Você é a Sião de Deus. Você é a cidade de Deus. Aleluia, Santo Espírito. Os que te são enviados, quantas vezes, ó Deus, quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, debaixo das asas, e tu não quisestes. A intenção de Deus era te proteger, era te guardar, aleluia, era te colocar num lugar de aquecimento, de proteção, de guarda, de livramento.
mesmo com esse coração que apedreja os profetas, que se fecha para o agir do Senhor. Deus grande. Quantas vezes Deus vai ter que vir até você? Quantas vezes o Senhor vai ter que trazer alguém, ou uma circunstância, ou uma situação, para que você desfrute da bondade dele? Amém, Jesus. Eu estava ali sentado e eu estava chorando, constrangido, com o amor do Senhor. E o Senhor dizia no meu coração: quantas vezes eu vou ter que me mostrar? Quantas vezes eu vou ter que vir para que abra o coração e receba? Quantas vezes eu sou como alguém que não é percebido? Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes nós agimos como órfãos, como se o Senhor tivesse abandonado a gente. Eu ouvi aqui alguém dizendo assim: eu preciso orar mais, eu preciso fazer mais. Não. Você precisa confiar. E confiar é você simplesmente falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Aquele que se achega a Deus tem que crer Aleluia. que Ele é galardoador. Aleluia. Não adianta você simplesmente ir até Ele, orar, porque isso são vãs orações, vãs repetições, sem valor algum. São só palavras. Olha que interessante esse texto aqui, ó. Salmo 51, 16. Aleluia, Jesus. Tabadacaçore bem de casa. Oh, Ramanado. Não te comprases em sacrifícios. Deixa eu te explicar. Tu não tem prazer que eu me sacrifique, que eu faça um monte de coisa. Está entendendo? Você está ouvindo? Não te comprases em sacrifício. Senão, eu estaria. Davi era o cara. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Sabe, Senhor, eu estou disposto a fazer muito pelo Senhor. Mas eu sei que não é isso que tu quer. E não tem problema você fazer quando Deus te pede. Aleluia. Ele quer que você seja obediente ao que Ele está te pedindo. E às vezes, a obediência é estar como Jesus, dormindo em meio à tempestade. Aleluia. Confiar é de fato fazer o que Ele te pede para fazer. As pessoas dizem que confiam no Senhor, mas quando elas estão angustiadas, elas querem resolver, irmão. Elas correm para o empréstimo, elas correm para o médico, para o hospital, fazem tudo, menos falar com o Senhor. Ou, quando falam, elas ainda dizem assim: foi para isso que tu me trouxe até aqui? Cadê os teus profetas? Cadê as profecias? Eram tudo mentira. Eu não sei você, irmão. Quando eu não entendo nada, eu digo para o Senhor: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas daqui eu não me movo. Aleluia. Porque eu sei que tu estás comigo. Eu posso até não estar enxergando o teu agir, mas eu sei, porque eu sei que tu estás comigo. E na vida da gente, irmãos, é assim. Nós temos as mesmas tribulações que o ímpio. O sol é para o justo e para o injusto. Você percebe isso? Hoje eu não fui para a praia, mas ontem eu fui para a praia. Linda praia. Lá tinha gente ímpia e gente justa, porque eu estava lá. Então tinha gente justa, certeza. Amém? Amém. É assim, irmão. Mas é lindo para todo mundo. Sim ou não? Hã?
o amor de Deus, ele é derramado sobre todos. Agora, para você receber o amor de Deus, você tem que abrir o coração. Existem coisas que você não precisa abrir o coração, porque isso chama misericórdia. Existe uma diferença entre graça e misericórdia. A Bíblia diz que misericórdia ele tem de quem ele quer. Ele quer e acabou. Ele vai agir com misericórdia. Mas o cara é irresponsável. Deus amou. Tu te irrita porque ele é bondoso? Entende? Essa é a diferença dos dois filhos pródigos lá. Um é pródigo porque saía e gastava tudo, e o outro era pródigo porque estava lá reclamando. Continua sendo irresponsável. Está na casa do pai, com o dedo dele, e não sabe desfrutar. Está ali reclamando. A boca, ela é algo tão sério, tão severa, que a Bíblia diz que nós vamos julgar. Nossas palavras serão julgadas. Você sabia disso, irmão? Todas as palavras que saem da nossa boca, elas serão julgadas. Diga misericórdia. Misericórdia. Irmão, um dia que eu descobri isso, eu falei, Jesus do céu, eu estou longe desse lugar. A Bíblia diz que quem refreia os lábios é perfeito. Hã? Você consegue frear a boca? Meu irmão, um dia que eu descobri isso, eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Ai, eu e minha boca grande, hã? Mas é assim, irmão. Aí você dobra o joelhinho e fala assim, Senhor, obrigado. E você começa a liberar sobre a tua vida a bênção. Você começa a liberar ali, a louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor e anular aquelas coisas que você falou. Mas não é assim, eu anulo, não. Sabe, às vezes você falou um monte de morte. Não, se você não fizer isso, vai acontecer. E se você acordar aí, você dobra o joelho e você fala assim, Senhor, eu sei que o Senhor é comigo, e aquilo que eu fizer vai ser bem sucedido, vai ser abençoado. Você vai se declarar. Você está anulando aquelas palavras de morte sobre a tua vida. Lendo a palavra, orando aquilo que Deus nos ensinou. Amém? Aleluia. Em Oséias capítulo 11, 4, fala sobre Deus querendo nos pegar com cordas de amor. Cordas de amor. Quantas vezes, Aleluia. na nossa rebeldia, Aleluia. não conseguimos ver o Senhor nos puxando. E aí eu vejo, sabe, as pessoas dizendo, não, porque Deus mata, Deus funila, Deus acaba. Ô irmão, eu sou mau, mas eu jamais mataria meu filho. Eu jamais faria algo ruim para o meu filho. Eu jamais colocaria um câncer no meu filho. Eu jamais arrancaria a perna dele. Eu jamais tiraria dinheiro do bolso dele para ele passar na prova. Você está entendendo? A Bíblia diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. É você e você. Está entendendo? Não coloque na conta de Deus o que não é de Deus. Pastor, você acabou com toda a minha teologia. Antes você perder a sua teologia do que você perder o favor de Deus. Você percebe isso? Seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Pastor, você nunca falou isso aí? Quando Deus me mostrava o pecado de alguém, eu tinha orgulho de dizer, pecador. Bobagem. Hoje, quando Deus me mostra algo, eu sei que Deus quer mudar aquela vida. Não é para acusar ou condenar. Aleluia. O Senhor não veio ao teu encontro nesta noite para que você se sentisse pior, para que você se sentisse mais imundo ou imundo. Deus, Ele está vindo nessa noite ao teu encontro
para te dizer que Ele não te condena, que Ele não te culpa. Oh, aleluia. O povo lá no Egito saiu do Egito, mas a escravidão gerou deles muitas marcas, muitos costumes. Volta e meia eles gritavam e diziam: foi para isso que tu nos tiraste de lá, para que morramos? Eu não sei você, mas quando eu aceitei Jesus, se já era difícil, triplicou, irmão. Daí, irmão, parecia assim que, né, que tinha multiplicado a prova. A nossa carne, irmão, ela precisa ser moldada. Jesus veio salvar a alma do homem. Esse corpinho gordinho aqui, ó, vai ser trocado por um de glória. Tem gente que cultua o corpo quando deveria cultuar aquilo que o Senhor ensina. A Bíblia diz assim, ó, pouco proveito tem o exercício físico, senão a caridade. Pastor, quer dizer que exercício físico não serve para nada? Serve. Pouco proveito tem. Pouco. Pouco é pouco, sim ou não, irmão? Sim. Agora o amor, ele muda você. Porque o amor, ele mostra quem você é. Ele constrange quem você é. E Deus não quer constranger você para você se sentir mal. Sabe por quê? Porque Ele sabe exatamente quem você é. E mesmo assim, Ele vem ao teu encontro. Judas ia atrair Jesus. E Jesus olhou para ele e disse: amigo, com um beijo. Amigo. Você acha que Jesus mente? Você acha que Jesus mente? Por que ele chamou ele de amigo? Porque para Jesus ele era o amigo. O que nós vamos fazer com a amizade do Senhor? O que nós vamos fazer com as palavras do Senhor na nossa vida? Aleluia. O que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem nos dado, nos relacionado a nós? Jesus sabia que Judas era um tendencioso a roubar. Toma a bolsinha do dinheiro, carrega. O seu coração precisa vir para fora. Porque quando você roubar, você vai saber que precisa de um Salvador. E é assim, irmão. O dia que eu escolhi ser pastor, eu tinha certeza que as pessoas iam me machucar, iam me caluniar, iam falar mal de mim. E às vezes eu prego 500 vezes a mesma coisa. E 500 vezes a pessoa está ali com a cara fechada, olhando para o lado, dizendo que sabe. E sabe o que acontece? No próximo culto, eu vou estar ali de novo. Porque a minha função é derramar o que o Senhor tem. Quando nós entendemos porque nós somos chamados, a gente não fica preocupado com cara feia. A gente não fica preocupado se a pessoa gosta ou não gosta de você. Você simplesmente faz. Eu lembro o dia que eu sentei com uma irmã na igreja. E a primeira frase que ela falou para mim foi assim: pastor, hoje não briga comigo. Aí eu, eita, já me assustei. Fiquei com medo até de abrir a boca. Imagina você começar uma conversa, um aconselhamento, a pessoa dizendo assim: não briga comigo. Você fica medindo palavras assim, ou não, irmãos? E de repente eu sentei e ela começou a falar. E daqui um pouquinho, Deus começou a ministrar no meu coração o que falar para ela. E sabe o que acontece, irmão? Toda aquela teologia dela, aquela forma de enxergar o mundo, foi desconstruída. E aquela impressão
de que ela estava sendo coagida. Como eu disse, a minha filha, quando eu digo para ela assim, não faz isso, ela disse, não fui eu, foi ele. Porque é imediato, é da essência dela, até ela aprender que papai não está brigando com ela porque o papai não gosta dela. Isso às vezes demora o nosso coração a entender. Aleluia. Às vezes demora a gente confiar em Deus. Mas essa confiança nunca vai acontecer se você nunca der o primeiro passo. Mas é de verdade. E o primeiro passo é você precisando entender que a tua maneira de viver precisa ser mudada. Você precisa do olhar do Senhor. Lá em Romanos capítulo 10, não precisa abrir não, diz que Israel tropeçou na pedra de tropeço, na justiça enviada por Deus. Eles eram zelosos, como nós. Nós vamos à igreja, nos arrumamos a igreja, limpamos os bancos, temos roupa de crente, jeito de crente, falamos como crente, né? Até o xingamento é de crente. Essa irmã é uma bênção. Dentro de você saiu aquele palavrão. Entende? É ou não é, irmão? Mas no fundo, se nós não deixar ele vir dentro da gente e mudar o nosso coração, o que nós estamos fazendo nessa terra? Viemos aqui para sofrer? Viemos aqui para fingir que somos algo? Você precisa sair da casca, deixar as tuas feridas, as tuas mágoas serem curadas. Você precisa ir até Jesus, tocar na orla dele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Os discípulos, certa feita, foram constrangidos a ir embora. Sabia disso, irmão? Todo mundo vazou. E Jesus olhou para eles: e vocês? E eles foram espertos, irmão. Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Às vezes, irmão, não entendemos as coisas, mas nós vamos dizer: Senhor, nós vamos ficar aqui aos teus pés. Nós vamos ficar aqui aos teus pés. Nós vamos ficar aqui aos teus pés, ouvindo o que o Senhor tem para nós. Se essa noite você se sente constrangido e corrigido, eu quero te dizer que esse é o amor do Senhor. Ele corrige quem Ele ama. O dia que Ele parar de te corrigir, é porque você já está esquecido. Está entendendo? Mas não é essa correção, irmão, do chicote, do deserto, da tribulação. Não. É o cajadinho te trazendo para o caminho de novo. Caminha. Vai mais além. A Bíblia diz: entrega os teus caminhos ao Senhor e Ele endireitará as veredas. Há um caminho plano do Senhor para a tua vida. Aleluia. Há algo novo para a tua vida. E nós precisamos receber esse caminho do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Se você está com o teu coração tristinho, queria que todo mundo fechasse os olhos. Mas aquele que está com uma tristeza no coração, ou se sente culpado, eu queria que você não olhasse para o lado. Feche os olhos. Eu vou olhar para todo mundo e ver se está com o olho fechado. E você que está com o coração sincero nessa noite, bote a mão no seu coração e diga: peça para o Senhor que você quer receber esse perdão, que você quer receber esse abraço do Senhor, que você quer receber esse cuidado, dessa presença manifesta. Aleluia, Jesus. O Senhor não está te culpando esta noite.
O Senhor veio aqui para te curar, para te tirar do lugar de culpa, para te tirar do lugar de condenação, de pecado, de morte. Deus não está esperando de você uma renúncia nessa noite. Ele está esperando que você pegue na mão dele e caminhe com ele. O reino dos céus é das criancinhas. Tenha pureza nessa noite de olhar para ele e dizer: Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Agradeça a ele pelo perdão, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. O Senhor está perdoando os teus pecados. O Senhor está perdoando as tuas palavras, os teus atos, as tuas ações. Eu sinto um espírito de aquebrantamento neste lugar. Aleluia. Arabadacassori, Nereberei, Arabassori, Decai. Arabadai, Corebedei, Amanassori, Decarabai, Chorei. Que você sinta o abraço do Senhor. Que você sinta o fogo do Espírito. Oh, Liamanai. Que você sinta esse peso sair de você. Lança sobre ele o teu fardo. Lança sobre ele as tuas ansiedades, as tuas súplicas, os teus medos, as tuas enfermidades, as tuas dores. Oh, Yamanasu, Ikamanai. Rai de Nebede Yamasu. Oh, Sharabai, Geremede Yamasu. Eu vejo cestos passando sobre este lugar e carregando as tuas ansiedades, as tuas dores, as tuas tristezas, os seus pecados. Ramanasu iremenei damanasu. Elei namanasu irekadasu remenei amas. Oh, Jesus, Jesus. Oh, papai. Oh, papai. Estamos cansados, Senhor, de nos escondermos. Estamos cansados, Senhor, de nos isolarmos, Senhor. Queremos nessa noite ser achados por Ti. Aleluia, Jesus. Queremos nessa noite, Senhor, ter a convicção dentro do nosso ser que o Senhor nos encontrou. Queremos ser marcados, Senhor, por esta promessa, por esta verdade que o Senhor não nos abandona, porque o Senhor disse: ainda que a tua mãe te abandone, eu jamais te abandonarei. Nós não somos abandonados, nós não somos bastardos. Nós temos um Pai, nós temos um Criador que nos ama. Perdoa, Senhor, o teu povo. Dá livramento, Senhor. Tira, Senhor, as correntes, Senhor, que prende. Tira, Senhor, as correntes, Senhor, da soberba, do orgulho. Senhor, tira as correntes, Senhor, da vaidade. Senhor, tira, Senhor, essa condição de alma que criou como uma capa para que não seja mais ferido e machucado. Raçui de veneia, mãe. Senhor, como tu disseste para Ciro, eu dei os reis e os reinos por amor a Ti. É o Teu amor, Senhor. É a Tua bondade. É a Tua presença neste lugar, Senhor. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu toque. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão, Senhor, neste lugar. Amém. Amém, querido. Glória a Deus. Eu senti
o fogo de Deus. Eu sei que Deus aqui foi tocando em algumas pessoas. Eu tive uma visão, eu via cestos carregando algo, eu via algo assim saindo, assim, voltando assim de volta para vocês, como se fosse um pó de ouro, mas eu sei que são coisas espirituais. Deus estava carregando o fardo, carregando esse peso e trocando por vestes novas, utensílios novos, pensamentos novos. Amém, Jesus. Eu ouso dizer que pessoas vão viver estação nova, tempo novo. Aleluia, Deus. Labassorenecai. Oh, Jesus. A nossa vida é como um vento. Ó, passa. Quando meu pai faleceu, meu pai viveu como ele quis viver. A frase do meu pai era: eu não mudo, eu nasci assim, vou morrer assim. E ele viveu assim. Mas sabe qual foi o legado dele? Como não viver? O que você vai fazer da tua vida? Ser um pouco. Eu sou fruto do meu pai. E Deus teve que produzir isso dentro de mim. Porque para mim ele era um toco. Alguém que só fez mal. Né? Pouco a gente tropeça. Você vai ser isso? Algo insignificante? Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Se você não estiver fazendo o que Deus está te pedindo, você é só um toco. O peixe que nasce ali é pescado, é comido e jogado no vaso. Está entendendo? Só o bios. Não tem essência, não tem verdade, não tem história, não tem legado. Qual é o teu legado? Qual é a tua posteridade? Eu queria que você pensasse nisso. Que você não fosse simplesmente mais um ser. Que você parasse e falasse assim: eu quero te agradar. Eu quero fazer a diferença para alguém. Talvez você não faça a diferença para o francês, para Maceió, mas para alguém você faz. Deus não mandou você amar a todos, Ele mandou você amar o teu próximo. Quem é o teu próximo? É só o teu próximo. O teu próximo no ônibus, o teu próximo no trabalho, o teu próximo na escola, o teu próximo na praia, o teu próximo no carro, o teu próximo. Não é isso, irmãos? Amém? Agradeço pela oportunidade. Eu não sei se o pastor Jackson quer fazer mais alguma coisa. Amém? Dá pausa.